Olá, meu povo, boa noite. Agora a gente vai falar sobre a tabela periódica, então, tá? Então, agora a gente vai entender a organização. A gente vai entender por que que existe, por que que começou, né? Por que foi criada a tabela periódica. Beleza. A tabela periódica foi criada para que houvesse, então, uma padronização de organização dos elementos químicos, tá? Descobertos e estudados pelo homem até então. Em 1869, um russo chamado Dmitry Mendeleev criou então a tabela periódica e o conceito que ele utilizava para a organização da tabela periódica era a quantidade de número de massa, representado pela letra A, tá bom, pessoal? E aí, em 1913, veio então Henry Moseley e reorganizou a tabela periódica utilizando a quantidade de número atômico, tá? Que é o que permanece até hoje. Inclusive no livro de vocês, vocês pegarem, perceberem, vocês vão observar que tem ali o símbolo do elemento e abaixo da letra vai ter a quantidade de número atômico deste átomo, tá? Representado pela letra Z, tá bom, pessoal? Então, vai ser então uma ordem crescente de um em um, tá? Então, por exemplo, o átomo tá aqui, ele vai ter o número atômico igual a 10, aí aqui vai 11, 12, 13, e assim sucessivamente, ok? Na horizontal, nós teremos 7 linhas que representarão os períodos e na vertical nós teremos 8 colunas que representarão as 18 famílias, tá? Essas famílias são divididas entre características comuns apresentadas entre elas, tá bom? E aí a gente vai ter algumas classificações. Deixa eu dividir a tela aqui para vocês conseguirem observar. Na primeira família, percebe? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Deixa eu pegar aqui o lápis. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui a gente tem. Peraí, deixa eu apresentar aqui. Uma linha bem reta, né? Então, na horizontal, a gente vai ter representação dos períodos, tá? E na vertical, aqui, ó, 1, 2, até 18, as famílias, tá bom, pessoal? Deixa eu botar aqui, então. Família. E na horizontal, nós teremos os períodos. E deixa eu perguntar para vocês. Essa quantidade de números aqui, olha, esses 7 números, são familiares a alguma coisa para vocês? Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão lembrar da distribuição em camadas, que a gente utiliza o modelo de Rutherford-Bohr. Lembra? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que cada camada tem um número máximo de elétrons comportados, conforme a gente já estudou na aula passada, lembra? Então, e aí, voltemos aqui então para a tabela periódica, tá? Cada família, pessoal, vai ter uma representatividade. Por exemplo, a família número 1. Eita, peraí que eu exagerei aqui. A família número 1, a gente vai definir como família dos metais alcalinos. Tem uma alta reatividade e geralmente esses elementos aqui, em contato com a atmosfera, eles entram em combustão. Então, eles são armazenados, por exemplo, em potes com querosene, tá? Lembrando, pessoal, que o hidrogênio, ele não vai pertencer a nenhuma família, tá? Ele vai ser órfão. Então, ele vai possuir só um elétron na sua camada
e ele não vai pertencer. Ele está aqui só para completar time, tá? Só questão de organização, mas ele não pertence de fato, então, à família número 1, tá bom, pessoal? Na família número 2, a gente tem aqui os metais alcalino-terrosos. Né? Quando a gente estiver estudando melhor lá em química, vocês vão perceber que são esses componentes responsáveis pela formação, por exemplo, das bases, tá, galera? E aí a gente pula, né? A gente viu família 1, família 2, agora a gente pula aqui para a família 16, tá? A família 16 é conhecido como os calcogênicos, tá? A família 17 como os halogênios e a família 18 com os gases nobres, tá, pessoal? Mas então, professora, essas outras aqui, ó, essa galera aqui que não citou o nome, como é que eu vou falar para você que eu tô, expressar para você que eu estou falando sobre essa família aqui? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da família 13, tá? O primeiro representante é quem? Hum? Pensei comigo, meu povo. Pensaram? E aí? Então, vamos lá. O representante aqui dessa família, deixa eu jogar o cantinho aqui. O representante, então, da família, por exemplo, 13, vai ser o boro. A gente vai pegar o primeiro elemento de cada família que não tem uma representatividade por algum tipo de característica que foi pré-estabelecida. E a gente vai falar, então, por exemplo, família 13, eu quero falar com vocês alguma coisa sobre a família 13, então eu vou falar a família do boro. Família 14, a família do carbono, tá? Ah, e assim sucessivamente, tá, galera? Beleza? Então, vamos aqui para o próximo. Olha só, uma coisa muito interessante. Deixa eu apagar aqui os rabiscos. Eita. Apagar aqui os rabiscos que eu fiz. E olha só, vocês percebem, na aula passada eu fiz alguns exemplos com vocês de distribuição eletrônica, tá? Deixa eu só pegar a anotação aqui da aula passada. Né, a aula passada que eu falo é a aula que eu falei do modelo de Rutherford-Bohr, que eu disponibilizei essas 3 folhinhas para vocês, beleza? E aí eu fiz 3 distribuições eletrônicas para vocês observarem, tá? Eu peguei o alumínio, o bromo e o vanádio, tá? E aí a gente fez a distribuição eletrônica, tudo mais, beleza? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling, tá? Por exemplo, aqui, ó, o bromo. Deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem. Percebe? Se vocês olharem aqui, a distribuição eletrônica do bromo acaba aonde? Em 4p5. Percebe? 4p5. Olha só que interessante. Só voltando mais um pouquinho, lembra que eu falei com vocês que a gente vai ter a camada, as 7 camadas. Nessas 7 camadas, a gente vai saber os níveis. E aí eu falei com vocês já aqui, né, que são nada mais, nada menos que as 7 localidades da família, né, da tabela periódica. E agora, ai, gente, que emoção. Da família não, gente. 7 períodos, tá? Deitada é período, em pé é família. Isso aí me confunde até hoje, né? Quanto mais vocês decorarem, menos vocês confundem. Porque eu fiquei velha e continuo confundindo isso aí, é triste. Tá? Então, horizontal, período, vertical, família, tá? Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer para vocês? Seguinte, lembra lá a camada K, L, M, N, P, Q? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Então, essas camadas, essas 7 camadas, nada mais vão representar do que esses 7 períodos aqui, tá, pessoal? E aí, lembra que eu falei aqui agora do bromo com vocês? A distribuição eletrônica do bromo terminou em 4p5. Exato, 4p5. Se a gente for olhar aqui na tabela periódica, vamos dar uma conferidinha aqui, ó. 1,
2, 3, 4. Então, o bromo tem que estar nesse período aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha ele aqui. Legal, né? Outra organização é o seguinte. Lembra da distribuição eletrônica de Linus Pauling, que a gente vai ter os subníveis S, P, D, F, né? São 4. Sem pão dá fome. Então, seguinte, a gente vai ter grupos de organização onde vão conter esses subníveis. Então, por exemplo, eu vou passar para a próxima imagem que está mais explicadinha para vocês. Deixa eu só apagar essa bagunça que eu fiz. Vamos para a próxima imagem. Olha só. Aqui eu colori para facilitar a localização e o entendimento de vocês. Então, se vocês perceberem, galera, cadê o trem aqui de anotar? Então, se vocês perceberem, aqui está o subnível S, em azul, P, na meiuca aqui da tabela é D, e aqui no finalzinho F, tá? Isso daqui eu coloquei a distribuição eletrônica através, né, do diagrama de Linus Pauling para vocês terem já uma noção, tá? Então, fica muito mais fácil a localização desses elementos quando a gente tem a tabela dessa forma na cabeça da gente. Voltando aqui ao bromo, que eu acabei de falar com vocês. Quando a gente faz a distribuição eletrônica do bromo, que ele contém um número atômico igual a 35, e aí a gente faz a distribuição eletrônica, o último número vai ser, né, ali na camada de valência, 4P5. E se a gente for observar, aonde que está aqui, ó, olha só, exatamente, tá? No quarto período, na parte aqui de P5, tá? Lembra que eu falei que a organização da tabela periódica ela vai somando, né? Da esquerda para a direita, sempre de 1 em 1? Então, exatamente, vocês conseguem observar P1, P2, P3, P4, P5, P6, tá? E assim facilita bastante a organização. Se a gente voltar aqui, ó, o slide, vocês vão perceber que o bromo tá aqui. É claro que, né, levando em consideração as anotações que eu fiz aqui, fica um pouco bagunçado. Ó, mas grava o seguinte, penúltima linha, 1, 2, 3. Penúltima linha, 1, 2, 3. Olha o bromo aqui, tá? Então, dessa forma, fica muito mais fácil a gente entender a tabela periódica e a sua organização, tá? Vou dar uma pausa aqui para a gente voltar. Espera aí. Beleza, voltamos. Então, a gente entendeu, pessoal, que o hidrogênio, ele não é um metal alcalino, ele não vai se combinar com qualquer elemento, ele também não se situa ali numa organização, mas para ficar mais facilitado, porque ele só tem um elétron, então ele fica ali junto com a galerinha do primeiro período, primeira família, tudo certo, tá? Mas ele não compõe a primeira família, tá? Então, o hidrogênio não é um metal alcalino, mas ele vai se combinar com metais e com ametais. E, como eu falei, ele não se encaixa em nenhuma classificação, tá? Então, lembrando, na horizontal, a gente tem, então, os 7 períodos, que equivalem à camada, tá? Do modelo atômico de Rutherford-Bohr, que a gente estudou. E a gente entendeu, então, que os períodos, eles vão possuir o mesmo número de camadas contendo uma distribuição eletrônica. Por exemplo, se eu faço a distribuição eletrônica do vanádio, e ele termina em, sei lá, 3S2, então ele vai estar no terceiro período, tá? Lembra sempre disso. As famílias, elas vão conter o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Como é que a gente descobre isso? Fazendo a distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling, tá bom, galera? E aí, então, eu vou falar para vocês algumas características dos elementos da tabela periódica, tá? A gente vai ter metais, ametais, gases nobres, entre outros. Os metais, eles vão possuir algumas características que a gente já conhece no nosso dia a dia. Por exemplo, o meu óculos, tá? Vocês conseguem perceber que ele brilha,
porque eu sou rica, quem dera, querida, mas é porque ele é feito de metal, tá? Então, os metais vão ter essa característica de brilho, por exemplo, a aliança, ó, de ouro, então, ela brilha. Eles vão possuir a sua característica sólida em temperatura ambiente, menos o mercúrio, tá? O mercúrio em temperatura ambiente, ele fica líquido, tá bom, pessoal? Os metais, eles vão ter uma excelente maleabilidade, por exemplo, a gente consegue pegar o ouro e moldar ele, tá? Vão ser maleáveis e dúcteis. O que significa dúcteis? Significa que eles vão possuir a característica, né, de conseguir virar fio. Por exemplo, o cobre, tá? Que a gente utiliza para fazer fio que chega aqui energia no nosso poste. Quando a gente compra um trem, né, um ventilador, alguma coisa que você vai conectar na tomada, às vezes a tomada já aconteceu de estragar, vocês percebem que o fio é alaranjadinho. Por quê? Composto de cobre, tá, galera? Eles são ótimos condutores de eletricidade e calor, por exemplo, né? Se pega o exemplo de fios para ligar aparelho, mas a gente tem um exemplo na nossa cozinha, né? Você cozinha com panela de quê? De aço inox, de sei lá o que mais está na moda aí, que eu só conheço panela de inox e alumínio, né? Mas a gente tem esse exemplo aí de metais com ótima condutibilidade, né? De calor. E eles possuem uma temperatura de fusão alta, tá? Fusão e ebulição, menos o mercúrio, que ele em temperatura ambiente já está líquido, tá bom, galera? Então, vamos agora falar dos ametais. Os ametais não brilham, eles são péssimos condutores de energia, menos o carbono, tá? A gente consegue encontrar o carbono na natureza, por exemplo, em forma de grafite, em forma de diamante, tá? Eles possuem diferentes estados físicos, não é como, por exemplo, o metal, que na temperatura ambiente ele vai estar em estado sólido, tá, galera? E ele possui uma baixa taxa de temperatura de fusão, tá? E ebulição, menos o carbono, tá? Quando eu falo assim de diferenciação de estados físicos dos ametais, a gente consegue perceber, encontrar eles, por exemplo, em estado gasoso, em estado sólido, tá? Menos o bromo, tá? O bromo, ele em temperatura ambiente, ele vai, assim como o mercúrio, estar em estado líquido, tá? Vamos falar agora dos gases nobres. Os gases nobres, eles são, obviamente, gases, né? Vão ter uma baixa reatividade, ou seja, ele se combina pouco com outros elementos para ser feita, então, uma ligação química, tá? E alguns são até inertes. Então, quando a gente for trabalhar na química, a gente vai utilizar mais metal e ametal, tá? Quando a gente for ver lá as ligações, essas coisas assim. Então, pessoal, dos 118 elementos que a gente possui hoje na tabela periódica, 30 deles são artificiais e 88 são encontrados na natureza, tá? Deixa eu ver aqui mais a anotação. Os períodos, como eu já falei com vocês, períodos é a galera que está ali na horizontal, família é a galera que está na vertical, tá, galera? Os períodos, então, pessoal da horizontal, eles vão possuir o mesmo número de camadas eletrônicas que a gente consegue perceber na distribuição eletrônica, tá? Então, se a distribuição eletrônica de um átomo vai até a camada 4, então, esse elemento vai estar ali no período de número 4, tá? A gente tem um exemplo aqui do cálcio e do manganês, que eu vou colocar a fotinho para vocês também conseguirem acessar, tá? E aí o cálcio ele vai ter um número atômico equivalente a 20. E aí na distribuição eletrônica do cálcio, a gente percebe que ele para lá em 4s2, ou seja, ele está na camada 4. E aí se você pegar a tabela periódica, por exemplo, do jeito que eu organizei aqui para vocês, né? Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar a tela para vocês verem. Aqui, ó, por exemplo, a distribuição eletrônica do cálcio acaba em 4s2.
Se eu procurar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, S2. Então, o cálcio está aqui, ó. Quarto período, segunda família. Tá bom, pessoal? E o manganês, que ele vai ter um número atômico equivalente a 25, a gente for fazer a distribuição eletrônica, a gente percebe que ele também vai até a quarta camada, né? Então, ele está ali no período de número 4, tá? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, na família número 7, mas ele vai estar aqui na camada 4, tá bom? Ó, o que vocês... Quer ver? Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu interromper o compartilhamento para eu ver direitinho. Ó. Isso aqui eu vou colocar para vocês. Mas percebam a distribuição do manganês. Ó, ele vai até a camada 4. Mas qual que é o último, né, o subnível mais energético? Quem é? 3D5, tá, pessoal? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso aqui. A gente vai saber que ele vai estar na camada 4, porque o 4 é o maior número que apareceu aqui, ó, em questão de camada. Mas, para a gente localizar o átomo na tabela periódica, a gente precisa observar o último, a última casinha que ele parou na distribuição eletrônica, tá? Não é à toa que isso daqui é feito em ordem crescente. Então, o subnível mais energético é esse aqui, tá? E se eu pegar e compartilhar a tela com vocês agora, vocês vão perceber o seguinte, olha aí a anotação, né? Se você já tiver impresso ou já tiver feito o download desse PDF que eu postei para vocês, se a gente procurar o manganês aqui nessa tabela, a gente vai ficar uma cara caçando aqui, né? MN. Mas, se a gente pegar, né? Deixa eu mudar para cá. Se a gente pegar, a professora falou que ele vai até a camada 4. Então, peraí. 1, 2, 3, 4. Ele tem que estar nessa linha aqui. Só que a professora falou que eu tenho que observar o último nível mais energético. Então, peraí, deixa eu olhar aqui. 3D5. Então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui está o 3D5. Vamos comparar para ver se o manganês vai estar aqui mesmo? Ó, 3D5, tá? Então, ele vai estar aqui no período 4, 1, 2, 3, 4, e vai estar exatamente aonde a gente consegue perceber a localização do 3D5 aqui na tabela periódica, tá bom, pessoal? Show de bola isso aqui, né? Facilita bastante a organização para a gente conseguir entender. Então, pessoal, falamos dos períodos. Ok, fechou. Agora, para finalizar, vamos falar aqui das famílias. As famílias são divididas em dois grupos, os representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos possuem a distribuição eletrônica terminada em S ou P, tá? O subnível mais energético desses elementos, esses elementos representativos, estarão, então, no S e no P. Professora, eu ainda não gravei. Gente, são as duas extremidades, né? As duas torres que eu falo assim, né? Se a gente for observar a tabela periódica, dividir aqui a tela de novo. Se a gente for observar, a gente tem tipo de duas torres aqui, tá? Então, as extremidades, a primeira extremidade aqui da esquerda é o S e da direita, eu tô pensando assim porque aqui é inverso, tá, gente? Invertido. Então, a primeira extremidade. Eita, já buguei de novo. Esquerda, então é aqui, esquerda para vocês. Da esquerda é o S e da direita é o P, tá bom? E aí na meiuca, o D e embaixo de tudo F. Assim vocês não esquecem mais. Olha aqui, ó. S, P, D, e embaixo de tudo F, tá bom? Então, essa galerinha aqui, ó,
essa galerinha aqui, que é o representativo de D, e essa galerinha aqui, ó, que é o representante de F, eles serão elementos de transição. Esses daqui vão ser elementos de transição externa, e esses daqui, interna. Por quê? Porque, basicamente, gente, toda essa coluna toda aqui, eles foram retirados daqui. Só que como são muitos elementos, fica complicado a gente colocar eles aqui, porque ia atrapalhar totalmente a organização, tá? Então, o pessoal foi feito concílio e eles definiram, então, deixar isso aqui abaixo. E é por isso que eles se chamam elementos de transição internos, porque eles foram retirados daqui, tá bom? E esses aqui, onde que tem o S e aonde que tem o P, eles serão, então, elementos representativos, tá? E esses aqui, elementos de transição. Ok? Finalizada a nossa aula, então, hoje foi isso aí que a gente aprendeu sobre tabela periódica, um jeito bem simples, vai por mim bem simples, que faz bastante sentido. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ficou com dúvida, não entendeu? Volta. Desde o primeiro vídeo que eu passei, né, da revisão aqui do modelo. Revisa, assiste, dá pausa, faz a anotação, tá? E confere sempre os arquivos que eu mando para vocês em PDF, tá bom, galera? Fiquem com Deus. Até a próxima e estudem. Segunda-feira, dia 26, é a nossa prova, tá bom? Beijo.